Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está na casa de Deus nesta noite. Que bom que você separou esse tempo precioso para você ter o seu culto, para você ter nesta noite um tempo na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar, já está falando e continuará falando ao meu e ao seu coração. Basta você apenas abrir o teu coração, se quebrantar, deixar de lado toda a preocupação, todo pensamento que roube a sua mente e que você nessa noite tenha uma alegria e uma gratidão no teu coração de poder estar neste lugar. Não há lugar melhor para estarmos do que a casa do Senhor. E este é o lugar onde o nosso Deus se faz presente. Bom, eu quero voltar aqui, dar aqui uma saudação às pessoas que nos assistem pelo YouTube, né? Talvez vão assistir a nossa pregação, o nosso culto hoje, que você possa estar nos visitando. Um dia nós estamos aqui na Rua Diego Velasco, 105, Jardim Britânia, Morro Doce. Convidamos você para se inscrever no nosso canal aí também e acompanhar as nossas redes sociais aqui, ó, da nossa igreja. Nós estamos aqui com o nosso Instagram, a gente tem com 2.266 seguidores. Talvez você aqui da igreja ainda não segue a igreja no Instagram. Siga lá, né? Tudo aqui é uma ferramenta que nós temos para levar o Evangelho, a palavra de Deus. E essa semana mesmo, semana passada, a gente teve um probleminha com áudio, né? Algumas pessoas pediram a pregação e a gente não conseguiu o áudio. Mas hoje vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E muitas pessoas assistem, muitas pessoas recomendam isso. Eu estou com um rapaz aqui, o Jean. O Jean veio hoje, não? O Jean não veio, né? O Jean falou, pastor, eu queria aquela pregação de domingo para mandar para um amigo meu. As pessoas, às vezes, recomendam. Então, que você possa estar seguindo lá no YouTube, se inscrevendo e seguindo também a sua igreja lá nas redes sociais, no Instagram. Tá bom? Venha nos visitar. Se você precisa de um pedido de oração, coloque aí no comentário um pedido de oração. O pessoal da intercessão vai pegar o seu pedido de oração e vai colocar lá na intercessão. Amém? Queridos, hoje nós temos o pastor Renato, a pastora Cláudia aqui, o Mateus e a Elô. Cadê o Mateus? Mateus e a Elô estão ali. E hoje o pastor Renato vai estar ministrando a palavra de Deus para nós. Pastor Renato, pastora Cláudia, essa família que a gente tanto ama, hoje vai estar aqui conosco ministrando a palavra de Deus. Então eu quero convidar o pastor Renato, por favor, suba aqui e nós vamos receber o pastor Renato, dando ao Senhor Jesus uma forte salva de palmas pela vida dele. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Deus abençoe, é sempre um prazer ter você aqui. Você mora no nosso coração e não paga aluguel. Tá bom? Deus abençoe, viu? Obrigado, amém. Boa noite, queridos. Paz seja com todos, amém? Uma alegria poder estar retornando a essa casa, não só cultuando, porque tem vezes que a gente dá uma escapada, vem aqui buscar a presença do Senhor. Vocês se tornaram uma família para nós. Então, a gente se alegra em estar aqui com vocês, juntamente com o pastor Demetrio, pastor Elisângela e toda a igreja de Cristo. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para esse lugar, você crê nisso? E hoje não será diferente. Deus marcou esse momento, Deus marcou esse encontro para você neste lugar. Então eu gostaria que você rapidamente abrisse a palavra do Senhor. Hoje Deus tem um tempo de despertamento para mim e para a tua vida nessa noite, amém? Você crê nisso? Como é bom quando Deus fala, como é bom quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus ministrou de uma maneira tremenda através dos louvores, e eu tenho certeza que agora Ele vai continuar falando através da palavra. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Efésios 5, 14. É um texto muito conhecido, que diz assim: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos, e Cristo
o iluminará, diz a palavra do Senhor. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça um minutinho. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, é no nome do teu Filho amado Jesus que oramos, ó Pai, nesta noite. Pedimos a Ti, Espírito Santo, fale ao nosso coração. Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que se revela. Tu és um Deus que manifesta o Teu poder e graça em nossas vidas. Senhor, como é bom ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Como é bom ser sensível à voz do Senhor. Eis aqui a Tua amada igreja, eis aqui o Teu povo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, diz a palavra do Senhor, aleluia. Senhor, nesta noite estamos aqui para ouvir a Tua voz. Corrige-nos, Senhor, no que precisamos ser corrigidos. Fala conosco, Deus, porque precisamos ouvir a Tua voz. Que não saia nada de mim, mas que o Teu Espírito Santo me use para falar com a Tua igreja. Porque sabemos, Senhor, que os dias têm sido maus. Mas também sabemos, Senhor, que o nosso lugar não é nesse mundo. O nosso lugar é com Cristo Jesus. Fala conosco, Deus. É a nossa oração. Amém. Tome o teu assento. Quando nós lemos esse texto, e esse texto manifesta algo a respeito de despertamento. E essa mensagem que eu preparei, está aqui o banner. Deus, Ele quer falar comigo e com você a respeito de algo que é o despertamento espiritual. Eu gostaria que você participasse nesse culto. Quando nós falamos de despertamento espiritual, aqui, a palavra do Senhor está falando o seguinte, olha, desperta você que está dormindo. Todos nós sabemos que o sono, ele é importante para o ser humano, é ou não é verdade? Quem gosta de dormir bastante? Levanta a tua mão aí. Deixa eu enxergar bem, olha aí, pastor Demetrio. Agora, quem gosta de dormir muito, muito mesmo? Levanta a mão. Olha aí. Irmão, você sabe que eu tenho um sério problema com sono. Pastor Demetrio e pastor Elisângela sabem disso. Essa semana passei no cardiologista, eu vou fazer uma cirurgia. E aí, na avaliação com ele, falou, Renato, tudo está legal no teu exame, mas te falta uma coisa. Você está dormindo direito? E eu falei, doutor, como servo de Deus, como pastor, eu não posso mentir. Eu não consigo dormir bem, as noites não são legais. Irmão, eu gosto de levantar muito de madrugada para orar. Quando eu desperto de madrugada, eu ando pela casa, eu intercedo, eu estendo as mãos. O meu maior prazer não é orar durante o dia, mas é orar de madrugada, orar nas noites. E isso atrapalha o sono. Ele falou, Renato, você não imagina o quanto o sono ele é importante na vida de uma pessoa. Só que o texto está falando a respeito de nós nos despertarmos. Da mesma maneira que o sono físico é importante, existe um sono muito mais perigoso que é o sono espiritual. Cutuca quem está ao teu lado e fala, Deus te trouxe aqui hoje para te despertar. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Uma pessoa espiritualmente adormecida, ela pode continuar frequentando a igreja, ela pode continuar louvando, adorando o nome do Senhor, e até trabalhando e vivendo normalmente, mas existe uma coisa que você tem que entender, que muitas vezes ela vai perder a sensibilidade em ouvir a voz do Senhor. Nesta noite Deus te trouxe aqui não para te acusar, porque Deus não faz isso. Deus te trouxe aqui nessa noite não para te julgar, mas Ele te trouxe aqui nessa noite para te despertar. Erga tuas mãos aos céus e fala, hoje é uma noite de despertamento. Quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor. O despertamento espiritual não acontece quando Deus muda. Acontece quando nós despertamos para aquilo que Deus está fazendo. Enquanto o pessoal ministrava o louvor, eu estava ali no meu lugar, recebendo aquilo que Deus estava falando através dos louvores.
Ali quando o Luizinho falou a respeito da Corsa e passou aquele áudio a respeito da Corsa, eu fiquei imaginando como é prazeroso ouvirmos a voz de Deus. Porque no silêncio Deus se revela. No silêncio Deus fala. E hoje Deus está te trazendo aqui para dizer para você, igreja, é tempo de nós nos despertarmos espiritualmente. Primeiro ponto que eu quero falar com você é: o sono espiritual é perigoso. Romanos 13:11 fala assim: já é hora de despertardes do sono. Não é para depois, não é amanhã. Deus te trouxe aqui porque hoje Ele quer que você desperte do sono espiritual. Quem está dormindo não percebe os perigos ao seu redor, porque você está distraído, e a Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso redor, 24 horas por dia, buscando aqueles na qual ele possa ceifar e matar. O perigo espiritual causa morte. O perigo espiritual faz com que eu e você nos tornemos insensíveis à voz do Espírito Santo. Quantos aqui um dia foram fazer determinada coisa e o Espírito Santo te alertou e falou: para! Não vá, não siga, não continue. Quem já teve essas experiências com Deus? Levanta a tua mão. Isso se chama sensibilidade, ouvir a voz do Senhor. Igreja de Cristo, eu e você nessa noite, aleluia. Deus está fazendo com que nós venhamos a ter essa sensibilidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, é tempo de você avançar, é tempo de você ir além, é tempo de você estar sensível àquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Posso ouvir um amém ou glória a Deus? Quem está dormindo não enxerga as oportunidades. As oportunidades passaram, e aí, pastor, você estava dormindo. Deus estava falando com você: ei, vai acontecer, e você não estava percebido. Mas nessa noite, Deus está falando com você. Cutuca quem está ao teu lado: desperta, tu que dormes. Aleluia. Você pode dizer de novo: desperta, tu que dormes. Muitas vezes não será o sono físico, mas o espiritual. As coisas estão acontecendo. Você sabe que a nossa luta, ela é mais espiritual do que física. Tem lutas que a gente vence com questões físicas, mas grande parte das nossas lutas, elas são espirituais. Mas hoje barreiras estão sendo quebradas. Impedimentos estão sendo quebrados. Porque você está entendendo o que Deus espera e quer de você. Quem está dormindo não reage quando Deus chama. Deus está falando: levanta, e você não está entendendo. Deus está falando para você: marcha, você não está entendendo. Deus está falando para você: é hora de você tomar um posicionamento, e você não está entendendo. Mas pastor, isso tem a ver com quem é novo convertido, o velho de igreja, irmão. Isso não tem nada a ver com tempo de igreja. Um exemplo disso está na palavra do Senhor. Sansão dormiu espiritualmente e perdeu a sua força. Sansão era um grande homem. Sansão era um juiz. Sansão, ele tinha tempo e experiência com Deus, mas ele dormiu num determinado momento que não era para ele dormir. Nessa noite Deus está te trazendo aqui para dizer para você: acorda, meu irmão. Tem coisas grandiosas, tem coisas maravilhosas que Deus está preparando para você lá na frente, aleluia. E o inimigo vai fazer de tudo para você não se aperceber. O inimigo vai fazer de tudo para você não chegar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, você vai chegar no propósito, na direção e na vontade do Senhor. Sansão dormiu. Outro exemplo disso: os discípulos dormiram no Getsemane. Jesus ele entra no Getsemane. Falei: pastor Demetrio, pastor Elisângela, eles ainda vão pisar lá, em nome de Jesus. Nós estivemos lá no Getsemane, nós oramos lá no Getsemane. Que lugar maravilhoso, que lugar de presença de Deus, mas também um lugar de luta espiritual. E a luta veio para os homens que a gente imaginava que não iriam dormir. Esses eram os discípulos. Jesus virou para eles e falou: vigiai e orai. E muitas vezes, igreja, nós não estamos nem vigiando
e nem orando. Mas nessa noite Deus está falando ao nosso coração, é tempo de um despertamento. É tempo da igreja de Cristo, aleluia, olhar para a terra, olhar para as pessoas e enxergar algo espiritual. Eu vou marchar, eu vou além, eu vou conquistar, porque na minha frente vai o Deus Todo-Poderoso, aleluia. As meninas da coreografia estavam dançando e colocou aqui uma cadeira. Enquanto eu estava orando em línguas ali, eu olhava para aquela cadeira e imaginava Deus olhando do seu trono. Olhando para a igreja dele na terra. Olhando para mim e para você e falando, eis aí o meu povo, os adoradores. Eis aí a igreja que me serve. Eis aí a igreja que me adora. O diabo está fazendo de tudo para atrapalhar, mas em nome de Jesus, será um novo tempo na tua vida. Profetiza isso no teu irmão, fala para ele, é um novo tempo, irmão. Nós estamos vivendo um novo tempo na presença do Senhor, aleluia. O inimigo prefere, pastor Demetrio, uma igreja dormindo do que uma igreja perseguida. Porque ele sabe que uma igreja dormindo é fácil dele querer fazer e manipular da forma que ele quer. Mas uma igreja que está acordada, uma igreja que conhece o Deus que serve, uma igreja que é sensível à voz do Espírito Santo, aleluia. É uma igreja que não se deixa por vencer. Você é essa igreja nessa noite. O Espírito Santo habita em você. Ele se move na tua vida com gemidos inexprimíveis. Segundo ponto. As distrações, elas roubam o nosso foco. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Verso 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Cadê as donas de casa aí? Levanta a mão. Será que tem alguma coisa em comum entre Marta e vocês? Marta se agitava muito porque ela estava ocupada com muitas coisas. Olha, eu tenho que lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, aleluia. Não é diferente nos nossos dias atuais. Mas nessa noite Deus está querendo te dizer o seguinte: não estou querendo dizer que tudo isso que ela estava fazendo era pecado, jamais. Mas nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Nós não podemos deixar que os afazeres do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tire o tempo precioso de comunhão e relacionamento com Deus. Marta estava servindo, mas ela estava tão ocupada que deixou de estar aos pés de Jesus. Olha o que fala o texto. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, verso 41. Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Talvez Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Como é que anda o teu coração? Será que você adentrou as portas dessa igreja com o teu coração preocupado? Será que o Espírito Santo de Deus já não está trabalhando aí? E falando para você, tira essa preocupação do teu coração. Talvez o teu coração chegou aqui tão inquieto. Pastor, eu estou saindo da minha casa, eu estou indo para a igreja adorar, mas você não sabe o que eu estou passando. Ei, eu não sei, pastor Demetrio não sabe, mas o Espírito Santo sabe. Você pode dar um glória a Deus, oh, aleluia. Olha o que fala o texto. Você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você veio nessa noite para cultuar e adorar o nome do Senhor. Mas as distrações muitas vezes roubam, pastor Demetrio, o nosso foco. Às vezes passamos mais tempo nas redes sociais do que na presença de Deus. Às vezes passamos mais tempo murmurando, reclamando das coisas do que exaltando, glorificando o nome do Senhor.
Está dando para entender a diferença? Está dando para entender o relacionamento que Deus espera de mim e de você nessa noite? Pastor, a minha vida está uma correria. Eu sei que está, a minha também está, mas tenha tempo para Deus. Tenha tempo de oração. Tenha tempo de comunhão. Tenha tempo de relacionamento. Deus te chamou nessa noite, porque Ele enxerga em você, aleluia, princípios e valores que talvez o mundo aí não tenha enxergado. Deus te traz aqui nessa noite para dizer para você: ei filho, ei filha, dentro de você há algo chamado Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz com que eu e você venhamos a ser sensíveis. O Espírito Santo é aquele que coloca palavras na nossa boca. A hora que pessoas precisam, é você que Deus vai usar. Ele olha para você e fala: é com tu mesmo, meu irmão. Olha para esse irmãozinho lindo do teu lado, para essa irmã abençoada, e fala para ele: é você que Deus vai usar. É você que na hora da luta, é você que vai estar lá, aleluia. Na hora da dificuldade, é você que Deus vai levantar e vai usar como instrumento nas mãos do Senhor. Mas não esteja distraído. Terceiro ponto: o comodismo nos faz parar de crescer. Pastor, que palavra séria. Apocalipse, último livro da Bíblia. Abre aí. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 15. Quem está recebendo, dá um glória a Deus, aleluia, no teu lugar. O comodismo nos faz parar de crescer. Olha o que Jesus escreveu à igreja de Laodiceia. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando eu li essa palavra, eu falei: Deus, que eu não seja essa igreja. Que você não seja essa igreja. Nós recebemos Cristo Jesus em nossa vida. Quem um dia aceitou Jesus aí? Levanta a mão. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. No nosso coração existe um novo endereço. No nosso coração existe um dono, aleluia. E ele se chama Jesus. E aí Cristo escreve à igreja da Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia estava num conforto excessivo. Fala comigo: conforto excessivo. É gostoso ficar à vontade em casa, no sofá. É gostoso a gente sair, viajar, passear. Nada contra essas coisas. Porém, nós estamos num tempo de despertamento espiritual. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava acomodada. Ali faltava algo chamado oração. Fala comigo: oração. A oração, ela abre portas na vida do cristão. A oração é o elo de ligação, de relacionamento entre eu, você e Cristo. Aleluia. Ali Cristo estava chamando a atenção da igreja de Laodiceia. Faltam alguns pontos em você que precisa melhorar. Como é bom quando nós ouvimos a voz de Deus, irmão. Como é bom quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Quantas vezes eu, como pastor, fui corrigido por Deus. Porque eu entendo que o Senhor me ama. Quem entende que Jesus te ama nessa noite? Quem é pai? Levanta a mão. Pai e mãe, levanta. Quem ama seus filhos? Quando você precisa corrigir, você corrige? Quando você precisa pôr de castigo, você põe? Quando você precisa dar umas palmadas no traseiro, você dá? Tem gente fazendo assim. Palmada de vez em quando é necessária. Na minha época, minha mãe já era diferente. Quem foi da época do fio de ferro aí? Olha aí quanta mão levantada, pastor Demer. A gente sabia aquele ferro abençoado da Tramontina, o que era. A mãe arrancava o fio e quando você via, quando você enxergava ela vindo, você falava: ih, azedou, aleluia. Ô, irmão, eu fui da época que o professor colocava você no canto da parede. Quem pegou essa época? Olha aí.
nós aprendemos, nós valorizamos. Irmão, nessa noite Deus está te trazendo aqui para dizer para você: falta oração, falta busca, falta relacionamento e dependência única e exclusiva de Deus. Nessa noite, meu irmão, nós somos a igreja de Cristo. Nessa noite você é a igreja do Senhor, aleluia. Estava falando com a pastora Cláudia Mateus. Às vezes a gente está em casa, é louvor que está tocando. A gente está orando, a gente está falando em línguas. Irmão, tem esse momento lá na tua casa. Não espere só chegar no culto de domingo. Não espere só chegar no culto durante a semana. Faça isso constantemente na sua casa, no seu lar, com a sua família, aleluia. Essa semana eu fui fazer algo que alegrou o nosso coração. Fazia tempo que não fazíamos, pastor Demetrio, um culto de ação de graças. A irmã conquistou uma casa, Deus abençoou, ela falou: pastor, primeira atitude vai ser agradecer a Deus por essa conquista. Estávamos lá na garagem dela, mais de 30 pessoas adorando, exaltando o nome do Senhor e glorificando a Ele por isso. Igreja de Cristo, não deixe o comodismo fazer parte da tua vida e do seu cotidiano. Quarto ponto, o despertamento começa no altar da oração. Aleluia. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Os 4 pilares que Deus espera de mim e de você como cristãos na terra. Todo grande despertamento começou quando alguém decidiu buscar a Deus. Quando você olha para a vida de Daniel, ele era um homem que orava. Ele era um homem que tinha relacionamento. Ele era um homem que sabia as armas espirituais que Deus colocou nas suas mãos. Eu e você como cristãos temos que saber a ferramenta que Deus colocou. E uma das ferramentas é a oração. Quem gosta de orar aí, levanta a mão. Quem busca a face do Senhor, levanta a mão. Irmão, quando nós temos esse desejo ardente no nosso coração, nós passamos a ouvir mais aquilo que Deus quer de mim e de você. Olha para a vida de Neemias, um homem de oração. Um homem que em 52 dias restaurou as portas de Jerusalém. O que estava destruído, o que estava quebrado. Deus levanta um homem determinado, um homem de oração, mas também um homem de posição. Nessa noite Deus está levantando pessoas assim. Pessoas que oram, pessoas que se posicionam e pessoas que vão avançar em nome de Jesus. A igreja primitiva orava. Paulo e Silas estavam lá na prisão. Paulo e Silas estavam encarcerados. Mas Paulo e Silas, eles entenderam que o poder da adoração era maior do que qualquer coisa. Aí eu pergunto para você, Paulo, que cargo ele tinha, Elisângela? Paulo no ministério do louvor? Ele não era Beck, ele não era ministro, Luizinho. Ele não era músico, mas ele era um adorador. Silas, quem era Silas? Nem baterista da igreja ele servia. Mas ele entendia que a adoração dele chegava até o trono de Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, diz a palavra do Senhor. Irmão, nessa noite, é noite de eu e você nos posicionarmos para um despertamento espiritual nessa terra, aleluia. Não existe despertamento sem oração, não existe avivamento sem que haja busca. Quando você tem o desejo ardente no teu coração, esse lugar ficará pequeno para a honra e glória do nome do Senhor. Aquele que está lá fora no mundo vai se converter. Aquele que estava perdido vai entrar, vai se humilhar, vai se batizar e vai servir a Deus verdadeiramente. Porque a igreja do Senhor, ela tem esse DNA. Você tem esse DNA. Quinto ponto. O despertar é voltar ao primeiro amor. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 4. Diz assim a palavra: tenho, porém, Jesus está falando com a igreja de Éfeso, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor.
Jesus não acusou a igreja de Éfeso de abandonar o trabalho, mas ela abandonou o amor. Jesus olha para a igreja e fala: você não é mais quem você era. O primeiro amor não existe mais na tua vida. Porque, irmão, quando nós nos convertemos, aquele primeiro amor, aquela chama, ela arde de uma tal maneira gloriosa. E aí Jesus fala para mim e para você: não deixa essa chama apagar. Fala para o teu irmão: não deixa essa chama apagar, meu irmão. Mas como eu vou fazer, pastor, para essa chama não apagar? Você vai colocar ali lenha. Colocar lenha é você buscar a Deus. Colocar a lenha é você cultuar. Colocar a lenha é você constantemente buscar mais e mais a face do Senhor. Pastor Demetrio falou: Moisés esteve ali 40 dias e 40 noites. Não teve mensagem de WhatsApp que atrapalhou. Não teve rede social que atrapalhou. Mas ali foi o momento dele com Deus. Pai, eu vou ter esse momento só eu e o Senhor. E Deus se revelou. Será que nós, nos dias atuais, ainda temos o prazer de orar? Será que nos dias atuais a gente tem o prazer de ler a palavra do Senhor? Será que nos dias atuais nós temos o prazer em ganhar almas para Jesus? Porque foi para isso que eu e você fomos chamados. Vós sois o sal da terra. O sal, ele tem duas funções. Fala comigo: dá sabor. Você tem que dar sabor na vida de outras pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar: olha, eu quero esse Jesus que você serve. A minha vida está tão amarga, está tão sem gosto, que eu quero esse Jesus para dar sabor na minha vida. Segundo ponto, fala comigo: o sal, ele dá sede. Nós temos que ter sede de buscar a presença do Senhor. Nós temos que ter sede, aleluia, de buscar mais e mais a presença dEle. Porque quando nós temos sede, meu irmão, nós somos cheios e renovados pela presença de Deus. Quantas foram as lutas que nós passamos, e se não fosse a graça, não fosse a unção, não fosse o poder e o renovo do Senhor, aonde eu e minha família estaríamos? Tudo que nós conquistamos hoje foi pela fé. Todos os milagres que nós vivemos foi mediante a fé. O Mateus está aí, é um milagre do Senhor. A medicina falou que para nós seria impossível ter filhos. Desculpa os médicos, nós passamos por eles, nós fazemos o que eles pedem, mas existe um momento da nossa vida que Deus pede de mim e de você um posicionamento. O laudo está aqui, é negativo, mas o monte está ali e é possível. Fui para a campanha no monte, 7 sextas-feiras, das 7, 5 choveu, aleluia. Ô, provação, irmão, até no formigueiro, aleluia, dobramos o nosso joelho e era formiga para todo lado. Eu falei: Jesus da glória, mas ali Deus tinha um plano. Nós oramos, nós clamamos, nós buscamos. E esse médico é muito amigo da minha irmã. E eu, quando cheguei com o resultado do exame, ou melhor, quando já estava para dar à luz, eu tive que passar com ele, falei para ele: olha aqui, mês que vem a minha esposa vai dar à luz. Ele olhou para os exames e ele falou: Renato, não é possível. Eu falei: não é possível para o homem, mas é possível para o Deus que eu sirvo e você serve. Mas se não houvesse despertamento, haveria concordância. Já que ele falou que não dá, eu vou me conformar. Irmãos, não se conforme. Deus está falando isso para pessoas aqui. Não se conforme com aquilo que você ouviu, com aquilo que falaram para você, porque o Deus que você serve é um Deus de milagres. Aleluia. Tem crente aí dando glória a Deus, aleluia. Sexto e último ponto, Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5,14, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Uma pessoa acesa,
ela vai iluminar outras pessoas. Uma pessoa que tem o brilho de Cristo, a unção do Senhor, ela vai impactar e ela vai contagiar outras pessoas. Uma pessoa que está cheia da luz, os primeiros que irão perceber é a nossa família. Uma pessoa que está cheia da unção, da glória e do poder do Senhor, as pessoas mais próximas que a nossa família vai ver a diferença. Vai falar, olha, ele está diferente. Olha, o semblante dele não é mais o mesmo. A fala dele não é mais a mesma. As atitudes dele não é mais a mesma. Aleluia. Uma pessoa cheia da luz, os amigos percebem. Aonde você vai, aonde você está, existe algo diferente acontecendo. E começa em você. Uma pessoa cheia da luz, a igreja percebe. Aleluia. Nessa noite, Jesus está chamando você, seja um influenciador de pessoas. Pastor, eu quero pregar em multidões, quero pregar em tal lugar. Irmão, comece em Jerusalém, a sua família. Depois vá para a Judeia, que é os seus amigos. Contagie a igreja, que é Samaria, e aí o Senhor vai te colocar até nos confins da terra. Você pode dar um glória a Deus, aleluia? Nessa noite é um tempo de despertamento, e Jesus te trouxe aqui para isso. Eu gostaria que você fechasse teus olhos um minutinho, se o louvor quiser subir. Feche teus olhos. Reflita aí agora no teu lugar. O que é que está me distraindo? Pense agora nas distrações que você está tendo. O que é que está te tirando o teu foco? O que é que está tirando o teu propósito com Deus? Eu não estou falando que você está fraco, nada disso, mas as armas que o inimigo usa, muitas delas são para nos distrair. Porque ele sabe os planos que Deus tem para você, aleluia. E os planos que Deus tem para a igreja, nessa noite, são planos de excelência. Grandes coisas Deus tem para você, irmão. Hoje é um tempo de reflexão. Fala com Deus aí no teu lugar. O que é que está te distraindo? É a primeira pergunta que Jesus te faz nessa noite. As distrações, muitas vezes, impedirão as bênçãos que vêm do céu. Segunda pergunta. Em que área foi que eu me acomodei? Nessa noite Deus está te despertando dessa área que você se acomodou. Pastor, eu era um bom diácono, uma boa diaconice, por que não é mais? Volte ao primeiro amor. Pastor, eu era um bom músico. Eu cantava, eu louvava, eu adorava. Mas hoje eu não tenho nem mais forças para me levantar. Hoje, Jesus vai te dar essa força. É tempo da igreja de Cristo se despertar na terra. É tempo da igreja do Senhor, aleluia, romper barreiras. Pessoas que nessa noite se julgam incapazes. Eu não tenho condição, eu não sei fazer. O Senhor não está preocupado com isso, porque quem dá sabedoria, conhecimento e entendimento é Ele. Quem dá unção é o Senhor. Quem dá capacitação é Ele. Seja apenas você um instrumento nas mãos do Senhor. Fale agora com Deus no teu lugar. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração agora. Quais são as suas fraquezas? Fale com Deus agora, seja sincero diante do Senhor. Fala com Ele, Deus, fala comigo. Manifesta em mim a tua vontade, o teu querer. O que eu preciso fazer para voltar a buscar a Deus com intensidade no meu coração? Será que você não tem mais força para orar? Hoje Ele vai colocar essa força.
Será que você não tem mais vontade de estar na presença do Senhor hoje? Ele vai colocar esse desejo no teu coração. Começa a falar com Deus no teu lugar, enquanto o louvor adora. Começa a falar com Ele. Começa a buscar a presença do Senhor. Começa a dizer a Ele: Pai, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada posso. Hoje Ele te escolheu não para te acusar, mas para te restaurar. Tem restauração descendo do trono de Deus sobre a sua vida. Fala com o Pai no teu lugar. Deixa a presença do Senhor falar com você. Deixa a presença do Senhor falar ao teu coração. Poderoso Senhor. Santo, santo, santo. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Se você pudesse colocar de pé, vamos adorar juntos. Poderia te oferecer. Ouça a voz de Deus nessa noite. Preste atenção na letra desse hino. Eu encontrei o meu tesouro. Oh, aleluia! Eu encontrei o precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para transformar histórias nesse lugar. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Deus está falando em corações agora. Seja tratável com Deus. Deixa Ele tratar no teu coração agora. Oh, aleluia. Você que ora, você que adora, exerce essa autoridade espiritual nessa noite. Quanto custou? Aleluia. Jesus, teu valor é maior. Adore, 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 adore. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Só você que encontrou esse tesouro. Eu encontrei o bem mais Expresse essa adoração a Deus. Expresse a tua Eu gratidão. encontrei o E honra ao meu nome do tesouro. Senhor. Aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Segura um pouquinho. Nessa noite, eu quero te fazer esses dois convites. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformação. Nessa noite, se há alguém em nosso meio que ainda não tenha tomado a decisão
de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero dizer para você que ainda há tempo. Eu fiz essa decisão em 1998 e não me arrependo até hoje. Mas se alguém nessa noite que ainda não tenha tomado essa decisão e gostaria de hoje tomar essa decisão, pastor, essa palavra falou no meu coração. Eu entendo que hoje Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que se entregou e morreu por mim. Se nessa noite essa palavra falou no teu coração e você quer tomar essa decisão, erga a tua mão no lugar onde você está. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Temos uma jovem aqui na frente, você pode glorificar o nome do Senhor. Há mais alguém, há mais algum corajoso, corajosa, que queira tomar essa decisão nessa noite? Não deixe para amanhã, hoje. Jesus, Ele te chama. Há mais alguém? Pastor, eu quero aceitar. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de transformação. Segundo convite semelhante a este. Se alguém nessa noite que estava longe, estava distante, estava afastado dos caminhos do Senhor. Poxa, pastor, que triste, eu estava longe. Verdade, mas você escolheu estar no melhor lugar. E hoje Jesus permitiu você estar aqui. Sabe por quê? Porque Ele nos dá uma segunda chance. Existe um louvor que fala isso: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Talvez acabe esse culto, você vá embora e seja muito tarde. Mas agora ainda há oportunidade de arrependimento. Se nessa noite você está aqui e estava longe, estava distante dos caminhos do Senhor, e queira nessa noite voltar para Jesus, se reconciliar, hoje é a chance que Deus te dá. Basta você erguer a tua mão no teu lugar. Pastor, eu quero voltar para Jesus. É uma noite de salvação. Eu não vou encerrar essa mensagem sem te fazer esses dois apelos, porque eu sei o quanto é importante a tua vida para Jesus. Há mais alguém nessa noite? Não tenha vergonha. Talvez você esteja lutando aí, mas hoje é um tempo de despertamento. Hoje é um tempo de cadeias serem quebradas. Quem é o corajoso? Quem é a corajosa? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu vou voltar para Jesus. Se não há, eu vou convidar o pastor Demétrio a fazer essa oração. Temos uma decisão e uma vida, a Bíblia fala, que vale mais do que todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus, aleluia, por isso? Pastor Demétrio vai fazer essa oração e você no teu lugar, esteja em concordância com ele em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Renato. Deus abençoe. Seu nome é? Camila, né? A pastora falou para mim assim, ó, acho que a Camila aceitou Jesus domingo, né? E hoje a sua filha está tomando a decisão? Glória a Deus. Como você chama? Glória a Deus, parabéns, Deus abençoe a sua vida. A bondade do Senhor, a salvação do Senhor chegou na vida da mãezinha e agora a filha está tomando a decisão. Você vê como é a semente, né? Ela falou, pastor, eu já estava trabalhando, né? E aí trouxeram a minha filha para o culto e ela tomou a decisão. A decisão, ela é pessoal, né? A salvação, ela é individual. Hoje eu estava vindo com a pastora no carro. E presta atenção no que eu vou te dizer. Lembramos da minha mãe e lembramos da minha saudosa sogra. E ela disse assim, nós estávamos ouvindo um hino, né? Que fala lá, né? Da vida de Jesus, não haverá mais noite ali, não haverá nenhuma, tá? Esse hino aí. E esse hino, ele é lindo, porque ele fala do céu, da vida eterna.
E ela disse assim: minha mãe morreu esperando o arrebatamento. E eu disse a ela: sabe o que é isso? Esperança. E é assim que você tem que viver. Que Ele vai voltar para você e para mim é fato. Agora a pergunta é: nós estamos preparados para a volta dEle? Porque todos que partiram antes de nós, partiram com essa esperança viva no seu coração, de que o arrebatamento poderia acontecer e que Jesus poderia vir ao encontro dela. Só que elas morreram, porque Jesus virá para mim e para você de duas maneiras, ou através do arrebatamento ou na morte. Das duas Ele virá. E aí, se nós estamos esperando Ele no arrebatamento, estamos preparados. E se estamos esperando Ele na morte, também devemos estar preparados. Então, essa é a decisão. Porque talvez eu e você podemos ser arrebatados. Podemos ser a geração do arrebatamento e imagino que sejamos. Mas talvez eu e você passaremos pela morte. Mas o salmista diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Não tenha medo da morte, querido. A morte é apenas uma promoção na minha vida e na sua vida, para entrarmos no céu. Pastora, esses dias tirou uma foto do céu tão bonita, e ela escreveu assim: se é bonito do lado de fora, imagina como ele é do lado de dentro. Então, quando você vê aquele céu rosado, alaranjado, aquele pôr do sol lindo, você imagina como é a eternidade dentro dele. E é para lá que nós vamos, e é para lá que você hoje tomou a decisão de ir. Sua mãezinha já estava indo para o céu, e hoje você tomou a decisão e você vai para lá com ela também. Maria, né? Tá bom? Vamos orar pela vida da Maria. Vamos interceder por ela. Eu quero que você coloque a mão no seu coraçãozinho, feche os seus olhos, repete comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, é com muito amor e alegria, ó Deus, que nós te agradecemos por esse amor verdadeiro, por esse amor imensurável e incondicional. Esse amor tem nome, nem o céu foi capaz de detê-lo, e a tua palavra diz que esse amor foi derramado, e esse amor é João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a maior prova de amor que Deus poderia dar, para mim, para Maria e para todos que estão aqui. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu corpo que foi moído, o seu sangue derramado. Obrigado pelos pregos, pela cruz, pela coroa de espinho, pela lança que furou o seu lado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor comprou e resgatou a vida da Maria, não com prata nem com ouro, mas através da sua morte, do seu sacrifício. Obrigado, porque o Senhor não nos deixou órfãos e enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo convenceu a pequena Maria nesta noite do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Senhor, a vida dela, fortalece ela, firma ela nos teus caminhos. Senhor Jesus, perdoa ela, lava, limpa e purifica ela com o teu sangue de todo o pecado. Que ela seja abençoada, que ela seja uma jovem cheia da tua presença, que ela receba o Espírito Santo agora. Abençoe sua casa, sua família, sua mãe. Assim nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida da Maria, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe, viu, Maria? Parabéns.